Fala pessoal, beleza? Sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre o quê? Comportamento canino, a relação humano-cão e sociedade. E hoje eu vou trazer um tema pra lá de polêmico. Pois é, vocês já devem estar vendo aí o título no corpo de texto. Pessoal, antes de eu falar do tema, eu queria enfatizar uma coisa. Quando eu falo que se faz necessário nós combatermos os extremos, não diz respeito somente ao positivismo radical, porque o adestramento positivo em si não é ruim. Treinar com ênfase no reforçamento positivo não é ruim. Isso todo treinador atualizado faz. Tá? O que é ruim é, dentro do adestramento positivo, existir uma conduta desses positivistas radicais negando a ciência, negando uma série de coisas que é importante para análise de comportamento e negando inclusive a funcionalidade da punição. Pois é, pessoal, então isso precisa ser combatido e eu faço isso há um bom tempo. No entanto, existe um outro extremo que eu sempre combati, que é a conduta meramente punitiva. E hoje eu vou falar desse assunto aonde o pessoal justifica que faz o Alpha Roll porque é uma comunicação entre os cães e é uma comunicação que eles entendem entre eles. Pois é, quando a gente fala desse ponto de vista, olha, eu justifico eu fazer isso porque eu vejo na natureza isso ocorrer, a natureza é perfeita, ninguém vai questionar a natureza, logo eu vou lá e vou reproduzir isso em um cão. Pessoal, existe uma diferença muito importante entre comportamentos intraespecíficos, então quando a gente fala de intra, nós estamos falando intro, dentro. Intraespecíficos, que são comportamentos que são reproduzidos entre os mesmos da espécie, aonde os sinais e comunicação entre eles é muito claro entre eles, pois são os mesmos da espécie, e existe o comportamento interespecífico, que são de diferentes espécies. O comportamento de um animal se sobrepor a outro, ele é reproduzido, e o outro se submeter, ficar numa submissão passiva, que é a barriguinha para cima, tem a submissão ativa e tem a submissão passiva, que é a mais clássica. Esse comportamento, ele aparece em diversas espécies e tem comunicações, sinais e contextos muito específicos dentro de cada organização social. Agora, quando a gente parte desse princípio e vai reproduzir isso nos cães, a gente tem que levar em conta que há uma grande diferença na comunicação interespecífica entre espécies diferentes e que isso por si só acaba não tendo justificativa para fazer, porque se eu me justificar com isso, isso tem base etológica, tá? As pessoas se apoderam de títulos que não fazem parte do que elas querem se apoderar e depois não vão estudar aquilo que justificam fazer. Por quê? Pegando desse ponto de vista, então eu desafio qualquer pessoa que defende o Alpha Roll a não trabalhar com guia mais. Não usem guia, não usem nada. Se o Alpha Roll vale como uma comunicação direta com o cão, a qual faz parte da comunicação interespecífica dele, e a qual na interespecífica ele entende, pessoal, não precisa de guia. Vocês não precisam de guia. Trabalha tudo sem guia. Faz que nem não sei se vocês assistiram o Crocodilo Dundee, eu sou meio velho. O Crocodilo Dundee, ele tinha duas opções, né, pro jacaré. Ele fazia assim e acalmava o jacaré, ou quando o jacaré vinha para cima, ele arrancava o facão, né? Então assim, pessoal, uma brincadeira, mas é isso, não usem guia mais, vocês não precisam de guia. Usem só a psicologia canina. Para que uma guia unificada? Vai lá e faz Alpha Roll num cão que quer te matar. Então, pessoal, é complicado. Outra coisa, quando a gente entra na análise de comportamento e vai observar o que está acontecendo ali, o que a gente vê? A gente vê uma punição positiva num confronto direto com o agente punidor, aonde essa punição positiva é dada ao indivíduo e não ao comportamento. Quando a gente
Um dos critérios do uso da punição positiva é sempre ao comportamento e não ao indivíduo. Quando a gente entra em confronto direto com um cão dessa forma, a gente está punindo o indivíduo. E quem garante que aquele timing do AlphaRow ele é correto? Então veja só os absurdos. Não se sustenta na base etológica, não se sustenta na base comportamental. E o que ocorre ali é uma supressão condicionada. O cão vai entrar em desamparo aprendido. Eles vão falar, ele acalma. Lógico, você dá a opção para ele não acalmar, ele tenta fugir, ele tenta atacar, ele tenta se esquivar. Nenhuma delas dá certo, porque os subprodutos de uma punição positiva assim vai gerar isso, estudado por Skinner e Seidman e Martin Seligman, que estudou desamparo aprendido. Então vai gerar fuga, esquiva, ataque ou esvanecimento, congelamento, tá? Desamparo aprendido. E as pessoas vão falar, tá vendo? Ele se acalmou, ele se submeteu, ele entendeu a minha energia com ele. Tá vendo como dá certo? Tá vendo como eu consigo replicar e ele entende? Não, não é assim não. Você não é um cachorro. Então, falar-se de um local como psicologia canina ou psicólogo canino, sem saber a diferença de esquiva, fuga, sem saber desamparo aprendido, sem saber questões básicas do comportamentalismo, entendendo que o comportamentalismo, ele estuda o comportamento tanto humano como animal e se aplica a todos os animais. A base do comportamentalismo é teoria da evolução também, é biologia também, vem questões etológicas também, leva considerações filogenéticas, sociogenéticas e ontogenéticas, e negar isso e querer se proteger assim, não, mas se a psicologia canina ainda não é uma ciência, então eu posso falar o que eu quiser, porque é uma área verde. Não é. Apoderou-se do termo psicólogo canino, psicologia canina, no mínimo, para treinar cães, tem que saber os conceitos comportamentais, os conceitos do behaviorismo, da análise do comportamento, no mínimo, tá? No mínimo. Então, é muito complicado a gente falar desse local sem ter noção da gente estar falando e defender ideias que não são possíveis de defender, não são possíveis. Levar o cão a esse confronto direto é muito complicado. E é como eu falei, galera, eu tenho vários cães, os defensores do AlphaRow, eu tenho vários cães que eu gostaria que vocês fizessem AlphaRow. Vem fazer AlphaRow. Ah, mas a gente faz quando está com a guia. Ué, não é uma comunicação tal qual os cães fazem entre si? Vai lá fazer. Só que eu quero filmar numa live, beleza? E pessoal, antes de virem aqui, né, séquitos e seguidores aí de pessoas que ficam defendendo esse tipo de coisa, antes de virem aqui nos comentários, pensa bem o que vocês vão escrever. E eu convido qualquer um que defenda o AlphaRow a vir para um debate ao vivo comigo, para colocar suas argumentações, para colocar o seu ponto de vista. Eu coloco os meus e a gente debate numa live, ao invés de ficar aí cada um na sua bolha. Beleza? Então estou aberto a esse debate aí. Eu só posso dizer para vocês o seguinte: donos de cães, não façam AlphaRow. Treinadores de cães, não façam AlphaRow. Vocês não estão punindo o comportamento indesejado. Vocês estão punindo o indivíduo num confronto direto com você e que isso vai gerar uma série de problemas. Então, não façam. Fora o risco que você corre. Ah, os cães se acalmam. É igual o place, né? A galera faz place colocando o cão em desamparo aprendido. E se acalma. Não. É difícil, muitas vezes, falar, tentar conversar, dialogar num meio, com o pessoal aí do meio, que não sabe o que é desamparo aprendido, que não vai estudar, que fica preso às suas crenças, que, na minha experiência isso dá certo. Pois é, quem sabe a sua experiência não está errado, simplesmente porque a ciência já explicou isso, tá? A ciência já estudou isso. Eu estou dizendo para vocês, estudem, vão atrás, a análise do comportamento dá conta disso. A etologia dá conta de muita coisa já. Então, galera, é isso. Eu estou aberto ao diálogo. Não venham aqui com efeito manada nos comentários, que eu aguento a briga. Venham em live, em debate ao vivo. Valeu, abraço a todos.